Olá, meus amigos, estamos aqui para estudar a Bíblia hoje. O tema do estudo bíblico de hoje é a lei moral. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais e nós vamos estudar um pouquinho mais da Bíblia, da Palavra de Deus. Você está convidado. Compartilhe essa mensagem já com seus amigos para que eles estudem, aprendam também. Já deixa o joinha, que é importante vocês apertarem no joinha aí para que o YouTube divulgue essa mensagem, esse estudo para outras pessoas também, para que eles sejam abençoados também. Então, faça esse favorzinho aí, deixa o joinha, compartilha e você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Vamos então para o estudo da lição, do estudo da Bíblia de hoje, a lei moral de Deus. Então tá aí, meus queridos, a lei moral, estudo número 15. Vamos aprender mais da palavra de Deus a fundo mesmo. Pega a Bíblia de vocês, abra a Bíblia e vamos estudar. Semana passada nós falamos sobre as leis, as 4 leis, as leis da Bíblia. E nós falamos um pouquinho sobre a lei moral e hoje nós vamos aprofundar mais. Então a lei moral, meus queridos, é os 10 mandamentos que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que estes mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus e nós vamos entender um pouquinho mais sobre a lei moral, que são os 10 mandamentos. Olha só, escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus, representam o caráter de Deus. Primeiros 4 mandamentos fala sobre o amor a Deus sobre todas as coisas, né? E os últimos 6 mandamentos nós vamos ver que ele fala sobre o amor ao próximo como nós mesmos. Nós vamos entender isso um pouquinho mais lá na frente no estudo. É importante frisar, né, que a obediência à lei não salva, tá? É o resultado da salvação, ou seja, a lei não me salva. Os 10 mandamentos não me salvam, não é isso que vai definir a minha salvação. Mas a minha obediência às leis de Deus, ela é o resultado daquilo que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário, que é me dar a salvação. Então, como resultado disso, eu sou obediente a Deus, às leis de Deus, e por isso nós temos que ter isso na mente, essa frasezinha. A obediência à lei não salva, ela é o resultado da salvação. A lei moral, vamos lá, o que podemos falar mais sobre a lei moral? A natureza está regida por leis. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. E isso nós vemos acontecer muito nos dias de hoje. As pessoas não dando importância à lei de Deus. E nós vamos entender que a lei de Deus ela é muito importante ainda hoje. Nós damos hoje mais valor às tradições que nós temos do que à própria lei de Deus. E nós vamos entender isso durante o decorrer do estudo da lição da Bíblia de hoje. Então, vamos para a primeira pergunta do estudo de hoje, que diz bem assim: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? O autor dos 10 mandamentos, será que é Moisés? Será que é Pedro? Será que é Salomão? Ou é o próprio Deus? Nós vamos ver isso em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 17, e em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Pega a sua Bíblia aí e vamos abrir lá. Olha só o que diz Êxodo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, meus queridos, eu li só Êxodo capítulo 31, versículo 18, mas Êxodo capítulo 20, versículo 3 até o versículo 17, nós vemos ali, né, todos os 10 mandamentos, todos os mandamentos 1, 2, 3, 4, até o número 10. Depois você pode pegar a sua Bíblia e dar uma lida aí. E aí lá em Êxodo 31, fala que o próprio Deus escreveu com seus dedos em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés. Então, quais são os 10 mandamentos? Né? É o que nós encontramos lá em Êxodo,
né? E quem é o seu autor é o próprio Deus, né? Quando nós olhamos a Bíblia, né, escrita por profetas, por patriarcas, que foram inspirados por Deus, nós vemos que a única parte da Bíblia que não foi homem algum que escreveu é os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus com seu dedo que escreveu. E é a única coisa que nós encontramos na Bíblia que não foi inspirado por outro homem a escrever. Foi o próprio Deus que escreveu. Então, aí nós já começamos a ver o quão importante a lei de Deus é, né? Para ser escrito pelo próprio dedo de Deus. Então, Deus é o autor da lei. A segunda pergunta é, segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Então nós vimos no início, na introdução do estudo bíblico de hoje, que ele já é dividido em 2 partes, né? E nós vamos ver em Mateus, o próprio Jesus falando isso, Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40, que diz bem assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, meus queridos, como foi dividido os 10 mandamentos? A primeira parte é o amor a Deus. É onde nós vemos ali, né, adorar a Deus sobre todas as coisas, não adorar imagens, não falar o nome de Deus em vão. Isso é adorar a Deus. Primeiramente, a Deus. A primeira parte ali, os primeiros 4 mandamentos, se você olhar na sua Bíblia e observar aí, todos eles estão relacionados ao nosso relacionamento com Deus, né? Por isso que Deus fala: amará teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, e depois ao teu próximo, né? E a segunda parte, o amor ao teu próximo, como a ti mesmo. E quando nós falamos do nosso próximo, aí vem do número 6 até o número 10, que é não matar, que é não adulterar, que é obedecer aos pais, né? Que é não furtar e todos os outros mandamentos ali relacionados ao nosso próximo. Então, por isso que Jesus, neste momento aqui em Mateus, ele responde a pergunta, resumidamente, os 10 mandamentos ali em 2 partes. Amará a Deus e amará o teu próximo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Então, meus queridos, quando Jesus fala ali, ele dividiu, né, resumidamente, os 10 mandamentos em 2 partes. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Terceira pergunta do estudo da Bíblia de hoje é: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Será que esse mandamento escrito pelo próprio Deus tem um prazo de validade? E é isso que nós vamos ver hoje. Será que Jesus confirmou? Será que Jesus alterou alguma parte? Ou ele aboliu, não precisa mais guardar os mandamentos? É isso que nós vamos ver em Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18, Mateus capítulo 19, versículo 17 e João capítulo 15, versículo 10. Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Então vamos lá. Mateus capítulo 5 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 19 diz: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E em João capítulo 15, versículo 10, diz: se guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos os meus mandamentos, isso daqui é Jesus dizendo, se guardarmos os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, meus queridos, qual foi a atitude de Jesus em relação à validade da lei? Ele confirmou a lei verdadeira? Ele alterou alguma parte da lei?
Não, é falso. Ele aboliu? Não, nós vimos que ele não aboliu e que nada, nenhum ti e nenhum il poderá ser tirado, nenhum i, nenhum tio poderá ser tirado ou alterado na lei de Deus. E nós vimos que o próprio Jesus, em João capítulo 15, versículo 10, ele disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos, porque eu guardo os meus mandamentos. Então o próprio Jesus aqui mostrou que ele mesmo guardava os mandamentos. Então, meus queridos, não tem prazo de validade. Se o próprio Jesus está falando, não existe prazo de validade. Muitas pessoas têm rotulado que os mandamentos foi alterado, foi abolido, que a lei agora é só o resumo do que Jesus fez, né? Que nós só devemos amar a Deus e só devemos amar o próximo. E nós não fazemos nenhum e nem outro. Se fosse esses dois só mesmo, né? Se esses dois não apontassem lá para os 10 mandamentos, nem esses dois nós faríamos. Então, meus queridos, nós vemos bem claro até aqui, eu poderia terminar o estudo bíblico de hoje aqui, que já está bem claro sobre a lei de Deus, sobre o quanto ela é importante, o quanto nós devemos obedecê-la, que o próprio Jesus nos deu o exemplo assim. Mas vamos continuar o nosso estudo de hoje. Pergunta número 4. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Será que a palavra de Deus muda? Será que Deus permite que os mandamentos sejam alterados ali, que seja um jeitinho para a gente poder ficar melhor para nós? Vamos ver? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aí lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 a 19 diz: eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, meus queridos, ninguém tem permissão para tirar nada da Bíblia ou alterar nada da palavra de Deus. E Deus disse lá em Malaquias que ele não muda. E se ele falou que não muda, então sua palavra, como nós vemos na Bíblia, sua palavra é para sempre. Não muda. Então, meus queridos, Deus não permite mudanças em sua palavra e nem nos mandamentos de Deus. Pergunta número 5. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos capítulo 3, versículo 31 e Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dá a resposta e diz bem assim, Romanos capítulo 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? E aí ele responde, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E aí lá no capítulo 7 ele diz, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Meus queridos amigos, o que Paulo escreveu? Nós não anulamos a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E ele diz mais, que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, Paulo confirma, que não anulamos a lei, que a lei não é anulada só porque nós temos fé, que a fé não anula a lei de maneira nenhuma, e que a lei, nós a confirmamos. Lembra que eu disse lá? Não é a lei que nos salva, mas o resultado da salvação nos leva a obedecer, a guardar, a ser obediente às leis de Deus. E ele conclui, no capítulo 7, que a lei ela é santa, justa e boa. Então, meus queridos, nós possamos abrir e ficar atentos sobre isso, sobre a lei de Deus, tá? Pergunta número 6, vamos lá. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei? Então, meus queridos, agora nos dias de hoje, nos nossos momentos, você que está vendo esse vídeo, você que está estudando a Bíblia, no futuro, que é os nossos dias de hoje, o que aconteceria com a lei de Deus segundo a Bíblia? Daniel capítulo 8, versículo 12
E Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dá a resposta. O que aconteceria? A verdade de Deus seria jogada por terra? Os 10 mandamentos seriam alterados? Mudariam os tempos e a lei? Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos? Nós vamos ver isso agora. Daniel capítulo 8, versículo 12 diz: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Meus queridos, isso é uma profecia na Bíblia que nós encontramos lá em Daniel, quando ele fala sobre a palavra de Deus, sobre o que aconteceria nos tempos de fim, momentos antes de Jesus voltar. Ele confirma que a verdade de Deus ela seria jogada por terra. E eu te faço uma pergunta: tem sido hoje a verdade de Deus jogada por terra? Pensa aí nessa pergunta. Nós vemos aqui verdadeiro. A verdade de Deus seria jogada por terra. Nós acabamos de ler em Daniel. Os 10 mandamentos seriam alterados? Verdadeiro. Nós vemos as mudanças dos 10 mandamentos. Pessoas que dizem que não é preciso mais guardar, que Deus lá na cruz, que Jesus lá na cruz aboliu. Muito pelo contrário, nós vimos hoje na palavra de Deus, na Bíblia, que o próprio Jesus confirmou a lei. Os homens teriam a permissão de mudar os seus mandamentos? É a única coisa falsa da resposta número 6 hoje. Os homens não têm autoridade nenhuma de mudar os mandamentos. Pergunta número 7, meus queridos. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade? Amaram a verdade? Mudaram a verdade em mentira? Verdadeiro ou falso? Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dá a resposta. O que nós fizemos com a verdade de Deus? Nós, homens, o que os homens fizeram? Diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, meus queridos, a verdade eles não seguiram. Amar a verdade, eles não amaram a verdade. Eles mudaram a verdade em mentira. E nós vimos isso agora na palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 25. Então, as pessoas, os seres humanos, nós, sem autoridade nenhuma, sem permissão nenhuma de Deus, nós temos alterado a verdade de Deus, nós temos alterado os mandamentos de Deus, nós não temos sido fiel e nem obediente àquilo que Deus tem nos pedido e tem nos mostrado. E aí, por fim, meus queridos, última pergunta de hoje: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos capítulo 7, versículos 6 ao 9 e o versículo 13 também. O que muitos seguem hoje? Seguem tradições? Seguem os mandamentos de homens? Seguem a Bíblia? Vamos ver a resposta lá em Marcos. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições de homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E aí o versículo 13 diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas
semelhantes. Então, meus queridos, nós hoje temos seguido tradições, temos seguido mandamentos de homens, e o que nós temos nos esquecido é de seguir a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, que não muda, que não pode ser alterada, que é de Deus, que disse que não muda e que sua palavra permanece para sempre. Então hoje, meus queridos, no mundo, na sociedade que nós vivemos, nós estamos mais preocupados em seguir tradições de igreja, tradições mundanas, dando ouvido às mentiras, dando ouvido a coisas que não são a verdade, e temos deixado de seguir a palavra de Deus, a verdade de Deus. E Deus, Ele não quer isso. Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele. Eu achei que a pergunta 8 era a última pergunta, mas a pergunta 9, sim, agora é a última pergunta do estudo da Bíblia de hoje. O que é mais importante para Deus? Depois deste estudo que nós fizemos, a pergunta final do estudo de hoje é: o que é mais importante para Deus? Atos capítulo 5, versículo 29 e Tito capítulo 1, versículo 14 nos dá a resposta. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí lá em Tito diz: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, para Deus, meus queridos, o mais importante é obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para os seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. Então, meus queridos, a obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar o nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Nós vemos isso lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Então, meus queridos, o mais importante para Deus é que eu e você, nós sejamos obedientes a Ele. Que nós dê ouvidos a Ele, a palavra dEle, a verdade. E que se alguma outra pessoa falar uma mentira, falar algo que não está aqui na Bíblia, que nós possamos rejeitar isso e que nós possamos ser obedientes à verdade de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Recapitulando o que nós aprendemos hoje, então nós vimos que os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Foi isso que nós aprendemos no estudo bíblico de hoje. E finalizando o nosso estudo bíblico, está aqui o nosso compromisso de fé. Eu creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos. Rejeito as tradições e imposições de homens afastados da verdade. Desejo seguir todos os mandamentos de Deus. Meus queridos, se esse é o seu desejo, que Deus te abençoe. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pelo estudo bíblico de hoje, pela verdade que aprendemos hoje sobre a Tua palavra e sobre a Tua lei. Nos ajude, Senhor Deus, a guardar as Tuas leis, a Tua palavra, a Tua verdade em nosso coração e nos abençoe cada dia a Te seguir, a Te ouvir, a estar ao Teu lado e a confiar no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. Finalizamos o estudo bíblico de hoje.
Mas na próxima semana, no próximo estudo bíblico, nós vamos falar sobre alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? É isso que nós vamos estudar na próxima semana. Você não pode perder. Vou estar aqui esperando vocês e vamos estudar junto a palavra de Deus. Então, meus queridos, até amanhã. Nós nos encontraremos aqui para estudar a lição diária que nós sempre temos estudado. E você está convidado. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Deixa o joinha, comenta aí. Se você tiver alguma dúvida, eu vou te responder. Vou estar pronto para te responder as suas dúvidas, tá bom? Nos encontramos aqui amanhã para o estudo da lição. Até lá. Tchau, tchau.